uma promessa que 6 melhores amigos fizeram durante a infância, em que todos iam virar caçadores de tesouro, conquistar riquezas, glórias, porque se fossem eles 6 em específico, eles tinham certeza que iam conseguir, com um só objetivo: serem os melhores heróis do mundo. Então em algum dia, eles iam para a capital, Zebrúdia. Mini introdução feita, agora começando o anime de verdade. Nesse mundo, caçadores de tesouros são como astros na capital imperial. Viajam pelo mundo por várias ruínas chamadas de cofres de tesouro e obtêm os objetos preciosos de dentro deles. Mas não é tão simples assim, é um trabalho bem perigoso onde se arrisca a vida e enfrenta monstros chamados fantasmas. Só que em troca é possível obter grandes riquezas e glória. E parece que nesse dia chuvoso, o clã First Step, considerado de altíssimo nível dentro da capital, está conduzindo entrevistas num bar para possíveis novos membros. Aliás, existe um limite até onde os caçadores solo conseguem chegar. Por isso, se você busca algo maior, é crucial entrar num bom grupo e ficar mais forte com os seus amigos. E infelizmente, o nosso protagonista não conseguiu. Mas de repente a menina atrás dele começa a puxar papo. Essa aí é a Huda Runebeck, caçadora que acabou de ser promovida para o nível 3. E o nosso protagonista é o Cry Andrei. A Huda começa a falar que ele parecia o mais amistoso no meio de tanta gente nervosa, e que ela até tava indo bem sozinha, mas aquele cofre Ninho do Lobo Branco foi demais pra ela. Dito isso, enquanto ela tá falando, um cara se intromete perguntando se ela foi no Ninho do Lobo Branco sendo nível 3, porque ali não é lugar pra caçadores do cacife dela. A Pegada ali é um clã renomado mesmo na capital. E em outros lugares podem até ver um nível 3 como intermediário e tal. Mas ali, aquela menina acabou de começar. Aí ela compra a briga também, pergunta se quer sair na mão, mas quando ela tira suas armas, os guardas intervêm. E falam que se eles continuarem fazendo bagunça, vão perder as chances de entrar pro clã. Desse jeito, já lá dentro, a Huda tá impressionada com a quantidade de caçadores. Pelo jeito é a primeira vez dela, mas o nosso protagonista já tá ali pela 5ª vez. Para os caçadores, a habilidade é tudo. Quem tem talento pode criar fama rapidamente e subir na vida. E quem não tem, se agarra às poucas chances que tem. Aí, continuando o papo, a Huda pergunta pro Cry qual que é daquele grupo mais chamativo. E aqueles são o Archbrave, os Filhos do Espírito Santo. Dos grupos que estão recrutando, eles são basicamente os mais fortes. Eles até conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. Aliás, a pessoa sentada ali é o Arch-Rodin, o líder deles. Caçador nível 7, o fato é que se ele te aceitar, seu sucesso como caçador tá basicamente garantido. Dito isso, o Cry fala que ele nunca aceitou novos membros num desses eventos. Então a Huda pergunta, e aquela mesa lá no fundo? Não tem nenhum grupo ali? Mas antes do Cry responder, aquele mesmo cara de antes volta a se intrometer. Aliás, ele é o Greg Zangief, caçador nível 4. Ele chama a Huda de perdida e explica que a mesa que ela tá falando é a mesa do grupo que criou esse clã, o First Step. Ou seja, é a mesa da Stragri. No caso, essa é a alcunha de um grupo de jovens que foi pra capital há uns anos atrás. Repleta de um talento impressionante, hoje todos sabem que são um dos maiores grupos da capital. O nome oficial na verdade é Strange Griff, e secretamente entre nós é o grupo dos amigos de infância do Cry. O Greg fala que tem um rumor por aí que dizem que a Stragri vai aceitar novos membros hoje, e é por isso que tem tanta gente ali. Dito isso, como não tem ninguém ali, podem ter sido boatos vazios. Mas nesse meio tempo, um cara começou a fazer um showzinho lá no meio perguntando cadê a Stragri. Ele se deu o trabalho de ir porque ouviu dizer que os melhores estariam ali, porque um dia ele vai ser um dos caçadores mais fortes. Ele já chegou até no nível 4. Mas ouvindo isso, uma menina aparece mandando ele se colocar no seu lugar. Ela é a Tino e os guardas ali mandam ela se acalmar. E ela fala que só precisa de 1 segundo pra escorraçar ele porque é o que a sua irmã faria se estivesse ali. E por sinal, a Tino que fala que vai entrar na Stragris. O Greg começa a botar a pilha pros dois se enfrentarem, o pessoal cai na pilha, e o nosso protagonista fala pra Huda pra eles irem lá fora, porque se eles forem pegos, eles vão morrer. Nisso o duelo vai começar e o nosso protagonista pensa que sabia que não devia ter ido, mas quando soa o gongo, a Tino repara em algo em volta. Ela vê o Cry saindo dali, então abandona a luta e vai pra cima dele. O nosso protagonista finalmente mostra o rosto e a Tino pergunta o que o mestre dela tá fazendo ali? E o Arch-Rodin, caçador nível 7, fala pro Cry que ele chegou tarde? Já que sem ele não dá pra começar, porque o Cry é basicamente o mestre do clã e líder da Stragri. Todo mundo ali fica chocado e eu confesso que eu também não tava esperando por isso. Aquele mundo tá agora na era de ouro dos caçadores de tesouro. E dentre os talentos brilhantes que se revelavam na capital de Zebrúdia, havia um homem que estava acima de todos os outros. E o seu nome é Cry Andrei. E esse vai ser um conto épico cheio de glória e sofrimento de como o Cry ganhou renome por se tornar o líder da Stragris, o grupo mais poderoso que ele fundou com seus amigos de infância. E também, claro, o mestre do clã mais forte. E ele é simplesmente um caçador nível 8. Agora um breve flashback. Há alguns anos o grupo do Cry tinha acabado de chegar na capital, mas eles estavam terminando cofres de tesouro para iniciantes em tempo recorde. E os seus amigos achavam o Cry genial. Ele bancava a isca já sabendo que era o último monstro. Mas a verdade é que o Cry nem tinha percebido que essas coisas estavam acontecendo. Todos eles ali tinham o mesmo sonho de virar caçador de tesouro, mas a quantidade de talento não era equivalente. Comparado ao potencial monstruoso dos outros 5, ele era extremamente comum, e se continuasse com ele seria questão de tempo até o nosso protagonista começar a atrapalhar. Mas os seus amigos eram tão legais que provavelmente nunca teriam dito nada. Portanto, ele teve que tomar a decisão sozinho. A decisão de deixar o grupo. E foi num fim de tarde que ele passou essa mensagem calorosa, mas sofrida. Mas de repente os seus amigos começaram a falar que eles não têm um líder.
Por isso, o Cry que ia assumir, depois dele acabar de falar que ia deixar o grupo, além de todo mundo ali ignorar ele, todo mundo concordou com isso. E foi assim que tudo começou e como tudo terminou. Então já faz uns anos que ele tem sido o líder do grupo dos seus amigos de infância superdotados, enquanto nosso protagonista tá sempre desejando poder se aposentar da vida de caça. Agora voltando pro presente, o Ark tá falando pro Cry que chegar tarde porque dormiu demais é uma piada que só ele faria. Enquanto a Tino manda o bonitinho falso e pastar porque a superficialidade dele é transmissível. Dito isso, o Ark continua falando que o Cry foi genial de nem estar de uniforme como eles combinaram só pra ficar incógnito no meio de pessoas comuns. Mas a verdade é que o nosso protagonista só dormiu demais mesmo. Aliás, o Ark e seus amigos não são os únicos. Todos os caçadores nunca escutam o que ele diz. A Tino continua falando pro Cry expulsar o Ark do clã, e por sinal ela é a Tino Shad, caçadora de nível 4. Essa menina ainda é só filiada à pegada, mas também é aprendiz da sua amiga de infância Liz. Então o Ark pergunta se ele viu algum membro em potencial, mas o Cry responde com outra pergunta, se o Ark aceitaria no grupo dele essa pessoa com potencial. E claro, ele confia demais no Cry. O pessoal do grupo dele não é muito a favor disso, mas pelo jeito já era. E esse é o Ark. Não só é bonito, como também é generoso. Nisso a Tino começa a falar que ser escolhida seria uma honra, mas no seu coração ela já decidiu se juntar ao Cry. Dito isso, enquanto ela fala, o esquentadinho apareceu de novo. Aliás, o nome dele é Gilbert Bush, a lâmina do purgatório. E o Cry vê que ele é bem inútil agora, mas talvez depois que o Ark e os outros o treinarem, mas a verdade é que o nosso protagonista é horrível em julgar as pessoas, qualquer um que ele escolha vai ser na sorte. Assim sendo, ele fala pro Gilbert que vai recomendar ele pro Ark. Só que sob uma condição. Então o Cry fala que a coisa mais importante para um caçador é nunca perder, porque se faltar força vai acabar colocando o seu grupo em perigo. Desse jeito, o Cry quer que o Gilbert demonstre a habilidade de não perder. Inclusive, o Cry fala que desde que ele se tornou caçador, ele não perdeu nenhuma vez. Na verdade, o fato é que ele nunca esteve numa luta de verdade. Com isso, ele tira um de seus anéis e declara a todos ali que estão presentes. Ele vai recomendar pra Arkbrave qualquer um que obtiver aquele tesouro. Dessa maneira joga ele pro Gilbert, mas no momento que ele pega, a Tino já tá em cima dele. E toma um chutaço na cara. Aí o anel começa a sair rolando, vira uma algazarra total aquilo ali. E pra piorar, o Cry ainda grita que aquele anel é um tesouro de verdade, quem pegar pode ficar com ele. Assim ele se despede da Huda, do Greg, do Ark, e simplesmente vai embora depois de jogar uma bomba daquelas. Logo, dia seguinte, na casa do clã First Step, a primeira página do jornal é recrutamento da Arkbrave acaba em grande briga, porque acabou com o local explodindo. Quem tá reportando tudo isso pro Cry é a Eva Renfid, a vice-mestra do clã. Parece que nenhum civil se machucou, mas a associação de aventureiros quer conversar com o nosso protagonista mesmo assim. O Ark em si só leu a matéria e riu. Por isso, como ele é tão benevolente, o Cry fala que basta colocar o concerto do bar na conta dele. Aliás, pedi pra ele ir pra associação de aventureiros também. Mas a Eva fala que o Cry depende demais do Ark e a associação pediu especificamente pra ele ir. E conhecendo o Tenente Gark, se ele ignorar, ele vai ir até ali. Então o Cry começa a reclamar de novo, falando que não quer sair sem escolta. Porque tipo, seu tesouro de disfarce quebrou o Reverse Face. Um tesouro que só de equipar muda seu visual num piscar de olhos. Dito isso, não tem muito o que fazer. Ele vai lá pra Associação dos Aventureiros. E já tá com a cabeça no chão pedindo desculpas por todos os problemas que causou. Esse gigantão aí na frente dele é o Gark Velter, gerente local da Associação de Aventureiros da filial de Zebrúdia. O Cry começa a dar todas as desculpas possíveis, falando que o dono do bar também é amigão dele, e aliás ele quer sorvete. Por sinal, parece que o Gark nem tinha começado a bronca ainda. Mas enfim, mesmo que ninguém tenha se machucado, um clã como First Step precisa ser um exemplo pros outros caçadores. Ou seja, o Cry não pode sair ileso dessa. Ele vai ter que pagar um castigo, ou pelo menos é como ele chama isso. A Associação de Aventureiros arruma vários trabalhos para caçadores. Dentre eles tem aqueles que pagam um pouco demais, tem prazo curto demais, ou são tão ridiculamente difíceis que ninguém quer fazê-los. E os caçadores chamam respeitosamente esses trabalhos de pagar castigo. Então o Cry faz uma pose, fala que isso é bem problemático, mas de qualquer jeito ele vai aceitar. Então ele começa a ver as opções para tentar escolher um fácil e passar pro Ark. E o Cry simplesmente encontra um cofre de tesouro nível 3. Então vai ser aquilo ali, coleta de ossos. E eles só avisam pro Cry não subestimar porque aquela é uma missão de resgate. Porque a missão que ele escolheu parecia ser a mais perigosa. Desse jeito, cortando lá pra casa Ark, o líder Ark não tá lá. A Tina explica pro Cry que uns nobres chamaram ele, algo assim, e ela tá tentando mostrar que conseguiu pegar o anel dele. Com isso ela fica toda envergonhada que vai poder realmente ficar com ele. Então o nosso protagonista pergunta se ela tá livre agora. E ela toda animada fala que nunca esteve tão livre na vida. Aí quando ele fala que pegou um trabalho na Associação de Aventureiros, uma ventania porque a Tino saiu correndo. Com isso ele tira uma corrente da sua cintura e ela começa a se mexer sozinha. Essa é a corrente de lobo Silver. E desse jeito, a Tino já tá de volta, falando que o seu coração de donzela tá em frangalhos. Que foi enganada, que sofreu um golpe, porque o que ela queria mesmo é ter ido tomar sorvete com ele. Em vez disso, o Cry vai fazer ela pagar esse castigo horroroso e nada a ver, que por sinal o pagamento é mínimo. Mas o Cry parece que não liga muito não. Então a Tino começa a explicar que ainda é nível 4, que nunca vai conseguir resgatar 5 pessoas sozinha, que ele sempre dá essas missões onde o pessoal tem que encarar a morte de frente. E a verdade é que ele nem tinha parado pra pensar nisso, porque é só uma missão nível 3. Portanto, como aquela missão é no ninho do lobo branco e ela não quer ir sozinha, ela recebe um grupinho de 3 pessoas que a gente já conhece o rosto.
Voltando um pouco no tempo para contextualizar a fundação da Astralis, mais especificamente 6 anos atrás, o Cry e os seus amigos de infância foram para a associação, que é o quartel-general dos caçadores de tesouros. Mas o nosso protagonista ainda tava com o pé atrás, ficava falando que ia arrastar todo mundo para baixo. Dito isso, o Luke ignorou o que ele falou e saiu se apresentando para todos os caçadores ali como o melhor espadachim do mundo. Já a Liz Smart como a melhor ladina do mundo. E foi desse jeito o primeiro dia deles na capital. O Luke ainda saiu falando pra todo mundo que quem é forte de verdade não escolhe arma, e isso são palavras do líder deles, Cry. Ou seja, por isso que como ele luta com uma espada de madeira, ele é o mais forte do mundo. Assim chegou a hora de registrar o nome do grupo e o símbolo, e pra ser sincero, eles nem tinham pensado nisso ainda. Mas é isso que ia representar o espírito do grupo deles, então não podia escolher de qualquer jeito. Portanto, vendo que tá todo mundo esperançoso por isso, o nosso menino tem uma grande ideia. Ele vai mostrar o que acontece quando ninguém escuta ele e botam ele de líder. Desse jeito, o nome escolhido do grupo foi Strange Grief, traduzindo mais ou menos estranha tristeza, estranho luto. E o símbolo ia ser aquele negócio meio caveira ali. Aí como ele planejou, todo mundo ele critica, fala que eles estão parecendo mais um grupo antissocial do que um grupo de heróis. Nisso, o Cry falou que se não fosse com esse nome, ele não se empolgava. Ou seja, fracassou como líder e não restava mais escolha a não ser deixar o grupo. Mas automaticamente todos os amigos dele pensaram bem e acharam o nome genial. E foi assim que o lendário grupo Astralis nasceu. Aí voltando pra história principal, o novo grupo da nossa menina Tino não consegue acreditar que o Cry é realmente o mestre do clã das pegadas. Ou seja, ele é o famoso caçador nível 8, o Mil Truques, e a Tino manda todo mundo se ajoelhar perante a ele. Parece que Mil Truques foi o segundo nome que ele recebeu como líder da Astralis. No caso, caçadores que alcançam certo prestígio e status recebem nomes especiais da associação. E não tem elogio maior pra eles porque eles viram praticamente ídolos. Dito isso, o Gilbert não consegue acreditar que ele é o mais forte da capital. Aí a Tino começa a chiar por causa dele, fala que não vai conseguir trabalhar com o Gilbert, que gente que só fala é o que ela mais detesta. E no caso, o Cry pensa que essa é a descrição perfeita dele mesmo. Aliás, foram os amigos de infância dele que saíram falando que ele é o mais forte da capital. O Greg tenta acalmar o Gilbert ali, mas ele realmente não consegue acreditar que o Cry é um caçador nível 8. Portanto, nosso protagonista sugere eles deixarem o Gilbert, e a Tino comemora. Porque tipo, o Greg e a Huda já aceitaram ajudar. Então paciência pro nosso Gilbert, e se a Tino quiser mais ajuda pra chamar alguém do clã. Mas o Gilbert para ele e fala que desafia o Cry. Se ele perder, ele aceita na missão, porque ele não vai obedecer alguém mais fraco que ele. Portanto, o Cry fala que quem vai lutar contra ele é a Tino, que é a líder do grupo. E é o que ela mais queria no momento, executar a punição divina contra quem desrespeitou seu mestre. Logo, já no local do duelo, por algum motivo a Tino tá mostrando a flexibilidade que ela aprendeu diretamente com a sua professora pro Cry. Mas deixando isso pra lá, o Gilbert fala que se descuidou no dia do anel, mas hoje ele vai com tudo. E assim que ele vencer a Tina, o próximo é o Mil Truques. Nisso a Tina fala que comparado ao Cry, ela é um lixo. Dito isso, ela nunca perderia uma luta dessas. E tira todas as armas pra não matar o Gilbert sem querer. Mas o Greg e a Huda ficam meio preocupados, porque numa luta frente a frente, os ladinos não duram muito. Só que o Cry pensa que como a Tino cresceu sozinha, ela deve ser melhor do que o Gilbert. Também tem mais experiência contra humanos, o problema pode ser a relíquia dele, a Lâmina do Purgatório. Que no caso o Gilbert também larga porque ele não precisa de armas contra uma mulher desarmada. Um espadachim realmente jogou sua espada fora. Então a Tino avisa o Cry que assim que vencer vai tomar um sorvete bem gostoso com ele. Nosso protagonista não aceita logo de cara, mas depois de uma birrinha ele cede. Desse jeito ela já parte pra cima e com um chute ela manda o Gilbert voando. Essa foi a punição divina dela, mas o Gilbert fala que ainda não acabou. Dito isso, a Tina imobiliza ele de novo e ainda avisa que se segurou. E se ele não quiser sentir mais dor, é pra ele nunca mais falar com o Mestre Cry. Na verdade, é pro Gilbert adorar ele como um deus e rezar pra ele 3 vezes por dia. E então, ela finaliza ele. E fala que foi tudo graças à ajuda do Cry. O Greg e a Huda ficam chocados com essa força, e até o próprio Gilbert não consegue acreditar. Porque ele nasceu pra virar caçador, começou jovem com a espada, superou até os adultos rapidamente. Assim cresceu, foi pra capital, formou um grupo com pessoas que conheceu lá, venceu vários cofres de tesouro. Ninguém podia derrotar ele. Ele era o mais forte. Mas enquanto ele tá delirando, a Tino avisa que se ele ainda quiser lutar, é melhor usar a espada. Porque pode ter orgulho e tudo, mas não adianta nada se ele morrer. Então o Cry pergunta pra ele se ele deixou seu grupo anterior porque a diferença de poder com eles aumentou demais. E na mosca, porque o próprio Cry também passou por isso. Só que no caso dele, ninguém ficou pra trás. Na verdade, não deixaram ele ficar pra trás. Mas o Gilbert não sabe disso. O que ele sabe é que a Strange Grief é um grupo de elite que se destaca até na capital. E esse homem na frente dele tem sido benevolente com gente assim. O nível 8, Mil Truques. O homem que é como uma aparição, porque ninguém sabe nada dele. Então nosso protagonista chuta a espada dele e começa a pegar fogo. Então ele fala que aquela espada é uma espada simples, mas boa. Por isso é pro Gilbert tratar ela bem. Já o nível 4 está impressionado porque nem ele conseguiu uma chama desse nível. E ainda, o Cry nem segurou ela no cabo. Com isso ele já aceitou que o homem na frente dele é um monstro. Logo, um pouco depois, agora contextualizando um pouco mais sobre esse mundo, o material de mana é considerado a substância fundamental dali. Só que apesar de estar em toda parte, ele não pode ser visto a olho nu. Já os cofres do tesouro são um fenômeno em que linhas espirituais e outras forças condensam esse material de mana, assim manifestando mundos alternativos limitados e baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo.
Aí as regras que regem esse fenômeno são estudadas em todo lugar, só que ainda não foram totalmente compreendidas. E agora, conectando com a história, o Ninho do Lobo Branco é um desses cofres de tesouro, originalmente habitado por monstros lupinos chamados Silver Moon, mas eles foram extintos pela caça descontrolada pelos seus pelos. E depois disso, o cofre apareceu junto com um fantasma ensanguentado de lobo. E toda essa história vingativa deixa o Cry com medo. Mas ele começa a falar pra Eva que o nível do cofre é 3, e se eles vão em 4 pessoas, não tem problema. E ele também agradece pelas informações sobre o Gilbert, porque a verdade é que ele nunca ia adivinhar o motivo dele ter saído do grupo anterior. Aí a Eva pergunta sobre o showzinho que ele deu com uma relíquia na sala do treino, então o Cry fala que aquela espada é bem tranquila, dá pra controlar logo de cara essas aí, já que até o Gilbert conseguia sem conhecimento. Assim ele começa a limpar suas relíquias que ele adora tanto, porque com elas até ele consegue realizar pequenos milagres. Aí ele fala que quer mais, que é até a espada do Gilbert. E a Eva começa a reclamar que desperdício demais, porque o Cry ali tem várias relíquias parecidas. Só que ele explica que cada relíquia tem a sua personalidade, e podem parecer iguais, mas cada uma tem o seu truque. Tipo, tem o anel de tiro, o anel de segurança pra proteção, os olhos de coruja pra ver no escuro. Então a Eva fala que a Stragre tem uma receita imensa, só que o Cry precisa se segurar um pouco. No caso, ele até pegou um empréstimo de Citri. Explicando um pouco, parece que o lucro da Stragre é dividido igualmente entre seus membros, independente da contribuição. Por isso, mesmo o Cry não fazendo nada, ele ganha um montão de dinheiro. Logo mais tarde, ele vai pedir pra um pessoal do clã recarregar as relíquias pra ele, e eles fazem de bom grado porque o Cry sempre cuida deles. Aliás, eles começam a falar de um rumor que dizem que um fantasma desgarrado apareceu numa estrada do norte, e destruiu uma caravana inteira com escolta de guardas nível 3. Provavelmente um fantasma bem forte, e os cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando para irem à caça dele. E segundo as testemunhas, o fantasma tinha a forma de um lobo, e ficava onde? Perto do Ninho do Lobo Branco. Além disso, pode ter sido uma aparição em massa, o cofre do tesouro deve estar cheio de lobos nessa altura. Aí nosso protagonista começa a pensar que são só hipóteses, a Tina é bem forte, o Gilbert também foi junto, o Greg e a Ruda. Mas os caras continuam, que dizem por aí que os fantasmas do Ninho do Lobo Branco ficaram mais fortes ultimamente. E estão até pensando em mudar de nível, porque dizem que um grupo do Rudolf Davou desapareceu lá uns dias atrás. Que no caso é um lanceiro de nível 5. Aí o Cry dá uma conferida na missão que ele não leu, e o resgate é realmente pro Rudolf Davou e mais 4 caçadores de nível 5. Então ele solta ali no meio da conversa que acabou de mandar a Tina pro Ninho do Lobo Branco. E os dois ficam chocados como o Cry é rígido como sempre. Ele tenta disfarçar falando que vai ser um bom treino pra ela e que também mandou 3 caçadores independentes juntos. Ou seja, uma nível 4 tá indo num cofre do tesouro que nem nível 5 conseguiram, e ainda com um grupo improvisado. Então esses são os 1000 desafios que transformaram a Stragre no maior grupo. Dito isso, o Cry agradece pela carga, mas sai correndo porque lembrou de um assunto urgente. Então pra piorar, ele começa a pensar que será que o Gilbert carregou a espada do purgatório depois dele usar? Já com os nossos viajantes, eles estão sentindo uma sensação estranha e olha que nem chegaram no cofre ainda. Então a Tina avisa que é por isso que ela escreveu um testamento. Como foi o Cry que deu a missão pra ela sabe que não vai ser fácil. Então ela não pretende morrer, mas tá preparada. Ou seja, o Cry já sabia que tinha algo acontecendo no Ninho do Lobo Branco e mesmo assim mandou eles? E sim, a Tina fala que tudo tá indo de acordo com o plano do mestre. Eles começam a duvidar um pouco disso, mas o Gilbert se lembra que o Miltruque sabia até o motivo dele ter saído do seu grupo. Então a Tina fala que pro mestre dela não há esforço nenhum ler as ações e pensamentos deles, mesmo sem ter conhecido antes. Então eles começam a acreditar, porque querendo ou não, é o Miltruques. Aliás, o incidente do bar também deve ter sido calculado. Só que a Tina avisa pra não se preocupar, porque o Cry tá ciente de todas essas condições. Não importa o que aconteça, tudo foi calculado. Ele nunca mandaria eles numa missão impossível sem pensar. Que no caso, cortando pro nosso protagonista, ele pensa que é exatamente o que aconteceu. Aliás, ele duvida muito que a Tina vá voltar mesmo se ficar difícil, porque ela tem uma má influência dos membros dali. E mesmo que ele queira chamar ajuda, ninguém vai aceitar essa hora. Ou seja, ele que vai ter que ir. E pensa também que se apressar, talvez até consiga pará-los antes de chegarem no cofre. Então depois é só pedir pro Ark outra pessoa fazer a missão. E com isso ele entra numa passagem secreta? Já com os nossos viajantes, eles toparam com o primeiro inimigo, um fantasma de lobo que tem espada e armadura. Mas voltando pro porão escondido do Cry, ele tá tentando pegar o máximo de relíquias que conseguir. Então ele tá saindo e a Eva pergunta o que ele tá fazendo? Ele tenta disfarçar, mas ela já sabe de tudo. Que mesmo sendo um desafio calculado, o Cry ainda se preocupa. Mas ela se assusta que ele pegou até um Citri Slime, algo que no caso viola as leis imperiais, mas o Cry desconversa e tal. Só que a verdade é que todas as relíquias ofensivas estão sem mana, por isso ele vai levar pelo menos o último recurso. Assim ele fala que vai lá dar um passeio e sai voando com uma relíquia, que no caso é do incidente do míssil humano, uma relíquia com 0 segurança, 0 freio, que não plana e que não tem controle, ou seja, defeituosa. Essa é a Nighthawker. Bom episódio, vai? Ainda tá no começo, mais lentinho. E eu confesso que eu quero mais ver os amigos dele do que a Tino e o seu grupo. E cara, será que o Cry na verdade é tipo fortinho? Do jeito que a Eva falou dessa relíquia, a última aí? Tipo, talvez ele não seja um nível 8, mas sei lá, um nível 6 ali? Bom, provavelmente a gente vai descobrir no próximo episódio. E muito boa gag de todo mundo achar que tudo que ele faz é planejado, sendo que não é.
Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal pra continuar acompanhando, comenta aí o que você achou do episódio, e é isso. Tamo junto, valeu, falou!